enquanto aqui está passando o Hélio, te deixando mais uma palavra de Deus para a tua vida. Aqui está Ana Cláudia, deixando mais uma para os teus corações. Senhor, Pai Mateus, Senhor, eu oro, Deus, por essa mensagem, Deus, eu faço por todos que venham ver essa mensagem, venham aprender e venham ser impactados pelo teu Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e faça, Deus, toque nos corações para que eles venham escutar essa mensagem e que faça que o teu Espírito Santo de Deus venha descer aqui nesse lugar no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo 1, do capítulo 1 ao versículo 2, irmãos. E depois eu quero João, capítulo 1, do versículo 14, irmãos. Irmãos, quando eu vou abrir da Bíblia, eu quero dar glória a Deus por essa oportunidade de vida, glória a Deus por esse dia de Deus, e Deus por esse dia que Deus nos deu mais uma vez se inspirando, e glória a Deus por essa hora que Deus proporcionou para mim estar pregando essa palavra aos teus corações. E quem abriu a Bíblia fala assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas formadas, feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o que essa palavra quer nos dizer, irmão? Que o Verbo era Jesus, irmãos. Então, se a gente ler novamente e botar Jesus, irmãos, em vez do Verbo, a gente vai ler assim. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas formadas, feitas por ele, e sem ele nada de que foi feito se fez. E Jesus se fez carne e habitou entre nós, e viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, o que essa palavra quer dizer, irmãos? Que Jesus estava no princípio, junto com Deus. E Jesus é Deus. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é que o Verbo era Jesus. E Jesus é Deus, irmãos. Então quer dizer que Jesus é Deus. Irmão, Jesus, o Espírito Santo, eles são uma só carne, né? Irmãos, Jesus, Deus e o Espírito Santo, irmãos, eles são todos Deus, irmãos, porque eles são todos Espíritos, e sem ele nada se fez, irmãos. Nada que a gente poderia estar aqui se fez, irmãos. Então, se Deus fez você e alguém está falando que você é feio, ele está falando que a criação de Deus é feio. Mas não acredite nele, irmãos, porque Deus, irmãos, ele faz tudo perfeito. O homem pode até tentar fazer uma coisa, mas ele faz uma coisa pode dar errado. Os robôs, quase todos os robôs que o homem faz, dá errado, irmãos. São poucos os robôs que dão certo, irmãos. E mesmo assim, se der certo aquele robô, ele não mexe os braços, ou ele não tem uma perna, ou ele tá sem a cabeça. Irmãos, Deus te fez perfeito assim, irmãos. Mesmo que você seja sem uma perna, Deus te fez perfeito assim. Deus te fez assim, pode ser para a glória do nome dele, que Deus pode ter feito assim, sem você caminhar, pode ser para a glória do nome dele, como um servo, e ele veio botar a mão sobre ti e veio te curar, e veio glorificar no nome de Deus. Então aprenda isso, que Deus te fez perfeito, e tudo que ele faz é perfeito. E aqui no versículo 14, a gente vai ver que o amor de Jesus é maior do que o amor de todo mundo, porque, irmãos, mesmo que juntasse todos os amores, irmãos, todo o sentimento de todo mundo, irmãos, não ia ser maior que o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira
Irmãos, se você vê, irmãos, nenhuma pessoa, irmão, morreria por aquela pessoa que te matou, irmãos. Jesus morreu até pelas pessoas que o mataram, irmãos. Ele teve de tanto amor que ele falou assim: está consumado, perdoe pelos que eles estão fazendo. Pai, está consumado. Pai, perdoe pelos que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, então Jesus morreu pelo mundo inteiro, mesmo que tu seja pecador, mesmo que tu tenha feito muitas coisas erradas, Deus ainda pode te restaurar, irmãos. Então, irmãos, siga o caminho de Jesus, irmãos. Se converta agora, nesse momento, e siga o caminho de Jesus. Assim como está escrito em João 14,16, em João 14,6, irmãos. E sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, irmãos, se converta nesse momento e siga Jesus. E siga Jesus porque se você seguir a Jesus, eles vão ver se tem uma coisa de diferente em ti, irmãos. Porque vocês vão ter graça e verdade, irmãos. Vocês vão falar a verdade, porque tudo que Deus fala é verdade. Fica com essa palavra nesse dia de hoje, que ela possa abençoar o seu coração nesse dia de hoje. Agora você vai deixar o louvor dela. Seu bom a Deus, Senhor, eu oro, Senhor, orando, Senhor, para cuide daquelas pessoas que estão mal, doentes, cuide, Senhor, por favor, cuide delas, em nome de Jesus, amém. Amém. São muito fortão que derrubava até leão com uma super força na mão. Deus fez dele um campeão. Antes de nascer, Deus já tinha preparado. Esse vai ser um guerreiro muito forte, abençoado. São muito fortão que derrubava até leão com uma super força na mão. Deus fez dele um campeão. Deus disse para ter cuidado, não tocar em coisas mortas, não tomar bebida forte, nem cortar o seu cabelo. Mas Sansão foi enganado por alguém que não amava. Dalila cortou seu cabelo e sua força foi levada. Sansão, muito fortão que derrubava até leão com uma super força na mão. Deus fez dele um campeão. Ficou preso e sem visão. Sansão se arrependeu, falou com fé e oração. Me dá força outra vez, meu Deus. Sansão, muito fortão que derrubava até leão com uma super força na mão. Deus fez dele um campeão. E agora eu vou deixar meu louvor que é assim, ó. Salomão, que presente você gostaria de ganhar de mim? Deus, dai a mim sabedoria e com juízo julgarei o teu povo, assim como um dia julgou meu pai. O Senhor se agradou bastante com o que ele pedia. Deus lhe concedeu grande sabedoria e com entendimento julgou Israel. E Salomão foi o rei mais rico e o rei mais sábio. Acumulou riquezas, construiu palácios, esquecendo das leis do seu
Senhor vosso Deus. Antes, Salomão queria sabedoria para governar o povo, mas o tempo passou e ele mudou. Ele quis ter os carros mais caros, o palácio mais luxuoso, e por isso cobrava impostos altos, o povo trabalhava pesado, quase como escravo. Quando o rei tinha um banquete luxuoso todos os dias, Salomão esqueceu que o verdadeiro rei deve servir ao povo e não ao contrário. E Salomão foi uma decepção, dedicou templos e adorou os deuses pagãos. E Salomão foi uma decepção, começou bem, mas foi parar na escuridão. Foi tudo vaidade, sabedoria sem responsabilidade. Foi tudo vaidade, sabedoria sem responsabilidade. Irmãos, entendam, sabedoria sem responsabilidade. Irmãos, entendam, sabedoria sem responsabilidade. Sabedoria sem responsabilidade. Sabedoria.